Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Que responsabilidade, hein? O pastor me coloca em cada uma. Glória a Deus, hein? É uma missão difícil. Nós estamos estudando sobre discipulado há mais de um ano. A verdade é que desde quando nós chegamos aqui, o pastor tem falado sobre discipulado conosco. E tem nos discipulado. Então, tirar um dia para falar de discipulado, aqui é mesmo só uma degustação. É para aguçar a sua vontade, o seu desejo de saber mais sobre o discipulado. Porque 1h30 é pouco tempo. Mas nós vamos tentar fazer o melhor para que a gente possa sair daqui com mais e mais vontade de aprender sobre discipulado. Amém? E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Nós já lemos. Eliseu já comentou. Alguns já sabem de cor, mas nunca é demais. Nós vamos abrir em Mateus 28 e nós vamos ler do 18 ao 20. Mateus 28, do 18 ao 20. Esse vai ser os nossos versículos base. Você vai permanecer com ele aberto e à medida que nós formos estudando, sempre eu vou estar retomando a ele. Então, a gente vai ter outros versículos, mas nós vamos estar falando sobre ele. Mateus 28, 18 a 20 diz assim: E veio Jesus e lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Amém. Senhor, muito obrigada, Deus. Obrigada por esse tempo. Obrigada, Deus, por estarmos aqui. Obrigada, Senhor, por cada discípulo do Senhor que se faz presente neste lugar. Deus, que o nosso coração, Senhor, seja como uma terra fértil, aonde a Tua palavra ela possa crescer e possa gerar frutos para louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre discipulado como estilo de vida. E para falar como discipulado, como estilo de vida, é necessário que a gente tenha em mente a urgência dessa ordenança de Jesus. E aí, nós temos aí uma frase que fala, faltou minha canetinha, hein? Precisa-se de discipuladores. E a gente observa aí que aí é Jesus falando. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida, até que venha a achá-la. E aí são 3 passagens que são bastante conhecidas nossas, não é? Uma, Jesus olhou para a multidão e viu a multidão e viu que elas estavam desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Viu que a seara era grande e falou que a seara precisava de ceifeiros. E ali a gente viu também que tinha um homem, um pastor, que tinha 100 ovelhas, uma se perdeu e ele deixou tudo e foi ao encontro dessa que se perdeu.
Então, a gente observa aí que nós falamos sobre ceifeiros, nós falamos sobre pescadores e nós falamos sobre pastores. E é interessante aí porque sai da multidão e parte para a individualidade. Nós sabemos que tem pessoas aqui que trabalham no campo. E trabalhar no campo precisa semear e depois precisa colher. Se você não faz esse trabalho de colher, o que é que acontece com a seara? O que é que acontece? Estraga, se perde. Então, é necessário ter a colheita, porque senão a colheita, ela se perde. Então, sai daquela multidão e vai para o individual. Então, o ceifeiro, ele faz esse trabalho de ceifar, de trazer, leva para o mercado, as pessoas vão e compram. Igualmente os pescadores, o mar está cheio de peixe. Ele vai, pega uns peixes, trata-o, depois vende para saciar a fome. E ali fala de pastores. Tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. Podia dizer, bom, eu já tenho então, ainda tenho 99, não vou me preocupar com essa que se perdeu. Mas aí ele fala que esse pastor coloca as 99 em segurança e ele vai em busca daquela que se perdeu. Então, o chamado de discipulado é para todos nós, é para a igreja. Então, a igreja é o plano de Deus para a evangelização das nações. Isso é interessante porque conta-se a história de que Jesus, quando ele foi assunto aos céus, quando ele chegou lá, os anjos muito felizes, porque Jesus chegou e falou assim, e agora, Senhor? Você veio, cumpriu, mas quem vai continuar aquilo que o Senhor começou na terra? E aí Jesus falou assim, olha, eu deixei 12 apóstolos, 12 discípulos treinados para poder fazer a obra, para poder evangelizar. Sempre tem aquele anjo, né? E falou, Senhor Jesus, mas e se eles falharem? Jesus olhou e falou, eu não tenho um plano B. Jesus conta com a igreja. A igreja é o plano de Deus para evangelizar. Ele conta comigo, ele conta com você. Não existe plano B na evangelização. É por isso que fazer discípulo é uma ordenança. Então, nós precisamos entender que o tempo é agora. Se nós, como discípulos do Senhor, nós não evangelizarmos, o tempo vai passar. Nós só temos a nossa geração para ganharmos. Então, nós precisamos fazer discípulos hoje. É urgente. Porque senão as pessoas da nossa geração, elas vão se perder sem o Senhor. Então, a igreja é o plano, o único plano do Senhor para evangelizar. O tempo é agora. Nós não podemos deixar para depois. Nós não vamos ter uma próxima geração. Você e eu somos limitados. Então, nós precisamos hoje investir em discipulado. E envolve toda a igreja. Quando o Senhor Jesus foi assunto ao céu, ele disse, portanto, ide. Olha que coisa. Fazei discípulo de todas as nações. Ele não disse apenas para o pastor Gamaliel, para o pastor Gildésio, para o pastor Jarbas ou o pastor Hélio. Ele disse para os seus discípulos. Então, se nós somos verdadeiramente discípulos, o Senhor, ele deu essa ordenança para nós, para mim, para você. Então, não podemos dizer assim, é só Kelvin e Eliseu, eles vão lá para o barco missionário. O Senhor está separando só eles. Não. Essa ordenança é para nós. E isso acontece quando ele fala ali de ceifeiro, de pescador, de pastor, é algo individual.
É de pessoa a pessoa. É por isso que na nossa camisa não está discípulos formando discípulos. Está no singular. É discípulo formando discípulo. Porque é algo individual. Você vai fazer discípulos. Cada um de nós precisamos fazer um discípulo. Então, nós precisamos entender que é necessário um relacionamento discipulador. E aí a gente vê que as tecnologias falham, né? A multidão à nossa volta precisa que mais discípulos de Jesus se apresentem como pescadores, pastores e ceifeiros. Tudo isso é relacionamento discipulador. Precisamos rogar a Deus por mais obreiros. É interessante que quem dá obreiros para a sua seara não é o trabalhador, é o Senhor do campo. É Deus que dá. É por isso que o Senhor Jesus, Ele colocou para os seus discípulos a angústia que estava dentro do seu coração. Ele olhou e viu que a multidão estava cansada, exausta, como ovelhas que não tinham pastor. E Ele falou, a seara é realmente grande, poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie mais ceifeiros. É por isso que, como igreja, nós precisamos estar aqui para interceder. Nos estudos que nós fizemos, o PGM ele é baseado em raízes. Raízes, o que é raízes? É relacionar, agregar, interceder, zelo pela pessoa, ensinar o evangelho e a solicitação de contas. Então, nós precisamos ter uma vida de oração. Como é que nós vamos ser discípulos se nós mesmos não tivermos essa vida de oração, de intercessão? É por isso que Jesus falou que nós devemos rogar ao Senhor da seara. Então, quando fala aqui de rogar, a palavra rogar é você se doer mesmo diante do Senhor. É você dizer, Senhor, olha só como está a nossa geração. A nossa geração está se perdendo, Senhor. Que nós possamos fazer como um evangelista que falou, Senhor, me dá a Escócia, senão eu morro. Que essa dor possa brotar no nosso coração pelas pessoas que estão se perdendo. Assim como foi com Jesus, quando ele olhou para aquela multidão. Ele olhou para aquela multidão e ele se condoeu. Ele sentiu dor. Quando você olha para a nossa geração, o que é que vem no seu coração? O que vem no seu coração? Será que você passa de lado com as pessoas que estão se perdendo? Fala, não, eu estou salva. Mas que esse não seja o sentimento do nosso coração. Que o sentimento do nosso coração seja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E que nós possamos dizer ao Senhor, Senhor, me dá Iguaí, senão eu morro. Senhor, me dá minha família, senão eu morro. Que nós possamos nos colocar na brecha como ceifeiros, como pescadores, como pastores, em prol de nossa geração. Ele chamou os seus discípulos e ele falou, eu farei de você pescadores de homens. E é isso que ele deseja fazer conosco. E aqui a gente vê, será que Jesus pode compartilhar com você? Será que Jesus pode compartilhar com você sua tristeza pela falta de discipuladores? Somente Deus, através do Espírito Santo, pode nos convencer a discipular. Só Deus. A palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor que move o nosso coração para discipular. E a minha oração nessa manhã é que você tenha o seu coração movido para discipular. Mas eu posso perguntar para você, o que é o discipulado cristão?
E aí não é uma palavra retórica. Com uma frase, o que é para você um discipulado cristão? Kelvin. Que se eu falar assim, quem quer falar, né? É Kelvin. O que é um discipulado cristão? Ser exemplo de Cristo para outras pessoas. O que é um discipulado cristão? E pastor Jarba? Obedecer o que Jesus mandou. O que é um discipulado cristão? Pastor Gildésio? Discipulado cristão, para mim, é cuidar de vidas. Estar perto delas, ensinando a palavra e cuidando destas vidas. É difícil, né? Eu dei uma missão difícil. Dizer o que é discipulado em apenas uma frase. Porque a palavra discipulado, ela não é uma palavra nova. Ela não é uma palavra de agora. Ela é uma palavra antiga. Então, nesse estudo, nós vamos falar um pouquinho do que é discipulado. E aí a gente observa que a origem do discipulado, ela não é de agora. Se a gente observar a história, e aqui tia Sinalva, que é professora de história, estuda, né, Platão, Sócrates, nós vamos ver que desde lá, do passado, de tempos remotos, que a palavra discipulado, ela é comum. Existiam aqueles que queriam ser discípulos, então eles procuravam um mestre. Então eles seriam discípulos de Sócrates, eles seriam discípulos de Platão. Eles procuravam o mestre para serem discipulados. Mas se a gente for observar na Bíblia, vai acontecer algo interessante, porque Jesus, ele vai revolucionar a ideia de discípulo. Não somos nós que procuramos a Jesus para sermos discipulados. É Ele quem nos procura. E aí a gente vai ver isso lá em Mateus 4, 18 a 22. A gente vai ver isso em João 15, 16. Quando ele chega para Mateus, quando ele chega para os discípulos, ele diz o quê? Vem e segue-me. E a Bíblia vai dizer que não fomos nós que o amou primeiro, mas foi Ele quem nos amou. Então, o Senhor é quem nos busca para que nós possamos ser os seus discípulos. E nós precisamos ter isso em conta, meus amados. É o Senhor. Você está aqui essa manhã porque o Senhor alcançou seu coração. O Senhor alcançou a sua vida. E você respondeu positivamente ao chamado do Senhor. Você poderia ter dito não. Você poderia ter dito não. Nós temos exemplos de pessoas que o Senhor chamou, vem e segue-me. Aí ele falou assim, Senhor, primeiro deixa eu ir cuidar do meu campo, deixa eu ir me despedir da família. Inventaram desculpas. Mas nós dissemos sim ao chamado do Senhor. Então, a ideia de discipulado é o Senhor buscando o homem. Mas a gente vê aí que não é algo recente. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que existe a ideia do discipulado. A ideia discipulado mesmo, discípulo, aparece pouco na Bíblia. Mas a gente vai ver que o ensinamento, ele permeia desde sempre. Se a gente observar aí, Moisés e Josué, ele era auxiliar de Moisés. Se a gente for observar a história de Moisés e Josué, a gente vai ver que Josué, quando Moisés ia para o monte, diz que Josué ficava ao pé do monte lá, até que Moisés voltava. Então, tudo aquilo que Moisés fazia, Josué estava ali observando. Nós temos também Elias e Eliseu. Essa intimidade deles eram tantas que Eliseu falou, Elias, eu quero uma porção dobrada sua. E Elias falou, olha, se você me ver partir. Eliseu viu
e Eliseu teve porção dobrada. E a gente tem ali Eliseu e Geazi. Nem sempre, e aí a gente precisa lidar também com a frustração. Geazi, ele tinha tudo para ser o sucessor de Eliseu. Mas a gente observa que mesmo ele caminhando com Eliseu, o que é que aconteceu? Ele estava ali, mas quando Naamã veio, ele quis pegar os presentes de Naamã. E quando ele voltou, Eliseu falou, não, você não pode. A lepra de Naamã vai passar para você. Então, ser discípulo é uma escolha. Nós podemos aceitar ou não aceitar. Mas a ordem que o Senhor nos deu é para que todos nós possamos ser discípulos. Então, nós precisamos ser discípulos. Então, a chamada para o discipulado cristão é mediante a conversão. Porque às vezes a gente pensa assim, eu aceitei Jesus, mas primeiro eu preciso ir para o seminário, né? Eu preciso ir para uma escola de missões, primeiro eu preciso, para depois... Mas essa não foi a ordenança do Senhor. Todos nós, quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós somos convocados para sermos discípulos do Senhor. Todos nós. É claro, aqui a gente não está dizendo que, porque também na Bíblia, e nós vamos ver isso mais adiante, que é necessário nós estudarmos a palavra do Senhor, né? O Senhor tem seminários. Hoje em dia nós temos uma gama de coisas que nós podemos fazer para aprender mais do Senhor. Mas a gente precisa ter em mente que o discipulado cristão é mediante a conversão. Então, para dar fruto é necessário a regeneração proveniente de Deus, cuja resposta humana, a chamada divina, é a conversão. Porque como é que eu vou fazer discípulo se eu mesma não for uma discípula do Senhor? E aqui é interessante porque essa palavra discípulo, ela pode ter duas conotações. Ela pode ser, eu seguindo a Jesus, sou discípulo. E também discípulo é usado para fazer seguidores de Jesus. Mas uma coisa está diretamente ligada à outra. Eu não tenho como fazer discípulos de Jesus se eu mesma não for uma discípula de Jesus. Então, nós precisamos entender que quando nós temos a nossa vida transformada, regenerada, nós então somos convocados a sermos discípulos. É por isso que nós somos chamados de cristãos. E a palavra cristão quer dizer pequenos cristos. Isso quer dizer que as pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo. Isso é o que quer dizer regeneração, conversão. Então, apenas quem se vê conscientemente pecadores e se arrependem, recebe perdão e salvação. A salvação nos torna discípulos de Cristo, também nos torna novas criaturas. E aí, ser cristão significa ser discípulo. Não há cristão que não seja discípulo. Olha que coisa tremenda. Então, se você não está sendo discípulo, então, provavelmente, ainda não é um cristão. Porque todo cristão tem que ser um discípulo do Senhor. Nós precisamos assumir a grande comissão. Então, é preciso ter isso em conta. Que o Senhor, Ele nos chamou. E aí a gente observa que o chamado para ser discípulo exige uma responsabilidade. E isso precisa estar bem claro na nossa mente. Porque com
do jeito que está o evangelho hoje em dia, que você vem do jeito que você está e você permanece do jeito que está, a gente, infelizmente, tem visto muitas pessoas na igreja, mas que estão vazias de Cristo. Então, quando nós aceitamos a grande comissão de sermos discípulos do Senhor, é necessário que a gente entenda que nós precisamos ter prioridades. Então, o chamado de Jesus tem prioridades. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aqui, Jesus não está dizendo para a gente abandonar a nossa família, não. Aqui ele não está dizendo para a gente abandonar, não. Isso para a gente soa difícil, porque nós não estamos em uma nação que é declarada a perseguição religiosa. Mas no tempo de Jesus, eles passaram por uma perseguição ferrenha. Então, ainda hoje, tem países que as pessoas não podem se converterem, e as pessoas que são convertidas, o da sua própria família, pega e fala, nega Jesus ou morre. Então, quando o Senhor Jesus coloca essa questão daquele que não deixa pai, mãe, está querendo dizer que o ser discípulo de Jesus tem um custo. Ser discípulo de Jesus não é de qualquer maneira. Ser discípulo de Jesus requer renúncia. E talvez o Senhor está aí falando ao seu coração coisas que você tem colocado como prioridade acima do Senhor Jesus. É isso aqui que ele está querendo dizer. Aquele que não deixar todas as coisas em segundo plano e não me colocar em primeiro lugar na sua vida, não pode ser meu discípulo. Então é isso que nós precisamos ter em conta. Ele disse também, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E aí Martinho Lutero traduz isso de maneira sublime. Ele vai dizer, uma religião que não oferece nada, que não custa nada, que não padece nada, não vale nada. Mas essa não é a nossa. A nossa, Jesus pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. A gente fala que o evangelho é pela graça, mas o evangelho, ele não é de graça. O evangelho custou o alto preço do sangue de Jesus. E isso precisa estar latente na nossa mente, isso precisa pulsar no nosso coração, porque isso nos motiva a fazermos discípulos, a sermos discípulos. Então, todos os dias, nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, que eu tenha isso em mente. O evangelho custou o alto preço de Jesus. E é esse evangelho que nós carregamos. É esse evangelho que as pessoas precisam conhecer e que o nosso Jesus nos comissionou. Então nós estamos aqui essa manhã. O Senhor está dizendo para nós, levante, acorde, igreja. Eu quero que você seja meu discípulo e que você faça discípulo. Amém? E nós precisamos ter em conta que nós não fazemos isso na nossa própria força. Olha só, o chamado cristão sobre a direção contínua do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus, ele partiu, ele disse, é necessário que eu vá, porque eu vos mandarei o Consolador, o Espírito Santo. Olha só, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
E se Cristo não está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que é dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo habita em nós. E aí é interessante, porque no versículo que nós lemos iniciar, a primeira coisa que Jesus diz, ele diz assim: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Não é qualquer poder, não. Foi-me dado todo o poder. A palavra aqui utilizada para poder é uma palavra que pode ser entendida como poder e como autoridade. Então, tem versões que falam todo o poder me foi dado. Mas tem versões que falam toda a autoridade me foi dada. É porque essa palavra, ela pode indicar tanto poder quanto autoridade. O nosso português, ele é vasto, não é? Por exemplo, se eu falar manga, você pode vir logo uma fruta, né, na sua mente. Ou se você tem habilidade com costura, pode vir a manga, né? Ou se você é mais do campo, pode ser a manga. O nosso português, ele é repleto. Mas essa palavra aqui também é assim. Mas aqui para dizer que Jesus, ele tem tanto poder quanto autoridade. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. E para ilustrar isso muito bem, se você vê um caminhão, nessas estradas, o caminhão vai passar, o carro pequeno, coitado, ele tem que se afastar, né? O caminhão descendo uma ladeira, ele tem todo poder. Se lá embaixo tiver um guarda e o guarda fazer assim, o guarda tem o quê? Autoridade. O caminhão, ele freia. Então, para ilustrar que o Senhor Jesus, ele tem todo o poder, como ele tem toda a autoridade na nossa vida. E ele age na nossa vida através do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo que está em nós, ele nos convence do pecado. Que está lá em João 16, 7 e 8. Ele garante a nossa salvação. Vai dizer que ele é o penhor da nossa salvação. Ele ensina. Diz que o Consolador, ele vai ensinar tudo o que eu vos tenho dito. Ele produz fruto espiritual. É o Espírito Santo que gera em nós amor, alegria, paz, benignidade, bondade. Ele nos guia. Está lá em Atos 16, 6 e 7. Os discípulos estavam querendo ir para um determinado lugar, mas aí ele fala que foram impedidos pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus também intercede pelo povo de Deus. A Bíblia vai dizer que nós não sabemos orar como convém. E às vezes nós oramos cada coisa sem sabedoria, não é? Que graças a Deus que tem o Espírito Santo. Porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então eu quero dizer para você que você não está sozinho. O discipulado cristão é uma ação contínua com Cristo. Com Cristo. Então, nós temos o privilégio de ter Cristo o tempo todo habitando dentro de nós. Então, nós não estamos sozinhos. A presença do Senhor está conosco. Não é em alguns dias, não só naqueles dias de tristeza, não só naqueles dias onde alguma coisa acontece de errado, mas o nosso Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas aí a gente pode ver, a palavra discípulo tem o mesmo radical de disciplina e se refere a um seguidor que aprende com seu mestre e também põe em prática o aprendizado.
inicia com a entrega a Cristo como Senhor, desenvolve-se a proporção que a pessoa tem comunhão com Cristo e obedece aos seus ensinamentos. O discípulo aprende a verdade somente por obedecê-lo. Você está disposto a ser mesmo um discípulo de Cristo? E isso aí é interessante. Porque tem pessoas que têm muito conhecimento. Nós temos pessoas com especializações. Nós temos pessoas que têm mestrado, doutorado. Mas isso não torna elas um discípulo de Jesus. A mesma coisa. Nós podemos conhecer a Bíblia, mas se nós não colocarmos em prática, nós não estamos sendo verdadeiramente discípulos de Jesus. Sabe por quê? Porque ele disse que os discípulos dele, eles iriam obedecer e praticar. E aí é interessante que ele dá exatamente uma ilustração. Ele fala que existiam duas casas. Uma casa, ela foi feita, mas o seu alicerce estava na areia. E aí vieram as chuvas, as tempestades, e aquela casa, porque ela estava sob areia, ela desmoronou. Mas ele fala de uma casa que estava firmada na rocha. E vieram as mesmas dificuldades, mas essa casa, ela não caiu, porque ela estava firmada na rocha. E ele fala, igualmente, que nós precisamos ouvir, mas bem-aventurado é aquele que ouve e pratica. Então nós precisamos colocar em prática a palavra do Senhor na nossa vida. Porque se nós não colocarmos em prática a palavra do Senhor na nossa vida, não teremos evidências de que somos discípulos de Cristo. E aí a gente observa as características do discipulado cristão. Primeiro, ele aprende com Jesus através da sua palavra. No versículo que nós lemos, no início, a ordem foi, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar. E isso é interessante, porque às vezes a gente lê, mas aqui ele fala ensinando-as a guardar. Guardar quer dizer que a pessoa, ela internalizou. E por isso ela põe em prática. Então nós precisamos ter contato com a palavra do Senhor. 2 Timóteo 2,15 vai dizer, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso quer dizer que nós precisamos passar tempo de qualidade com a leitura diária da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus não pode ser só quando nós estamos aqui na igreja, na quarta e no domingo. Quando vem quarta e domingo. Mas a leitura, esse ensinar, exige um estudo. Então, nós precisamos manejar bem a palavra da verdade. É necessário nós aprendermos com Jesus. O versículo disse, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Não é aquilo que o pastor Gamaliel acha. Não é aquilo a minha concepção. Não. Mas é aquilo que Jesus ordenou. É por isso que nós precisamos manejar bem a palavra da verdade. Principalmente no mundo em que nós estamos vivendo. Aonde nós temos tantas doutrinas. Aonde as pessoas estão aí falando o que querem. E muitas pessoas, por não estarem firmadas na palavra, estão caindo. Mas nós não vamos cair. Porque nós estamos firmados na palavra. Porque nós estamos aprendendo com Jesus. Ela tem uma vida santa.
Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não há verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Olha que coisa tremenda. Andar como Jesus andou. E aí na grande comissão, quando ele fala, ide, fazei discípulos. A gente vai ver aí que no original, a única ordem que é dada aí é fazei discípulos. Esse ide, batizando, ensinando, no original está no gerúndio, que é indo, fazei discípulos. Então isso quer dizer que a minha vida, ela precisa estar tão parecida com Deus, que à medida que eu estou caminhando, vivendo, eu estou refletindo a luz de Cristo. Então é indo para o trabalho. Os meus vizinhos vão me ver, não vão dizer, ah, meu Deus, lá vem aquela pessoa encrenqueira. Ou lá vem aquela pessoa que fala demais, fofoqueira. Não. Indo para o trabalho, vai olhar para mim e vai dizer, lá vem um homem de Deus. Lá vem uma mulher de Deus. É indo para a escola, é indo para a faculdade, é indo a qualquer lugar que eu estiver, eu vou estar sendo um reflexo de Deus. É por isso que diz, também deve andar como ele andou. Isso deve fazer parte de nós. É indo, ensine, indo, batize, indo, reflita a luz de Cristo. Mas aí não termina. É necessário a gente estar sendo fiel aos ensinos dos apóstolos. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Isso é interessante porque quanto tempo tem, né? Que o Senhor Jesus falou isso. Estava acontecendo lá. Mas ainda continua acontecendo nos nossos dias. É por isso que nós precisamos ser fiéis aos ensinos dos apóstolos, aos ensinos de Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que se chegar até um anjo alterando alguma coisa, é para considerar anátema. Mas se a gente não sabe, como é que nós vamos continuar sendo fiéis? Então é por isso que a gente precisa minuciosamente aprender a palavra do Senhor. Aqui ele fala, acompanha o progresso do discípulo. E aí várias vezes a gente vai ver que as cartas, elas foram escritas para poder cuidar dos novos cristãos. Isso aí nos fala de acompanhamento, nos fala de cuidado, como o pastor Gildésio falou. E vai dizer, ó, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, porque tu andas na verdade. Olha João, que estava lá sabendo como é que está. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Infelizmente, nós temos a ideia de que o discipulado, ele só vai até o batismo. Tem até o curso de batismo. Né? Na minha antiga igreja, nós tínhamos o curso de batismo. Esse curso de novos crentes, ele ia até o batismo. Aí depois passava para a classe normal. E aí, às vezes, esse cuidado se perdia. Mas aqui, quando fala de cuidado, fala de um progresso, de acompanhamento. E isso aqui não é uma responsabilidade só minha como esposa do pastor ou do pastor, mas é uma responsabilidade de cada um de nós. Você está aqui, não viu que alguém faltou? Liga para a pessoa. Fala, olha, nós estamos sentindo sua falta. O que aconteceu? Porque as pessoas, às vezes, querem que o pastor adivinhe que ela está doente.
Aí depois que ela sara, ela ainda chega na igreja ou chega em outros lugares e fala assim: estive doente, o pastor nem me visitou. Mas o pastor nem sabia. Então, se nós estamos enfermos, nós podemos dizer: pastor, eu estou enferma, ora por mim. O pastor é um só, mas nós somos vários. Então nós podemos ligar e podemos perguntar: como posso ajudar? Como posso servir? Isso faz parte de um acompanhamento. Então nós precisamos fazer isso. Isso não é só a função do pastor, não é só minha função como esposa do pastor. Mas também tem uma fé vitoriosa. E aí a voz da pessoa já começou a falhar, tá vendo? Tem uma fé vitoriosa. A nossa fé vitoriosa, ela está firmada em Cristo. E isso aí é interessante, sabe por quê? Quando nós temos uma fé vitoriosa, nós não vamos estar com os nossos olhos voltados para os outros, mas nós vamos estar com os nossos olhos voltados para Cristo. Então, meu irmão falhou comigo, mas eu não vou mais para a igreja não, porque aquele irmão falou assim, assim, assim comigo. Não! A minha fé está firmada em Cristo Jesus. Então, mesmo que aconteçam coisas, situações na minha vida, eu não vou estar olhando para pessoas, eu não vou estar olhando para circunstâncias, eu não vou estar olhando para a adversidade, mas eu vou estar com os meus olhos fixos em Jesus. Isso vai me dar perseverança, porque essa é uma marca do verdadeiro discípulo de Jesus. É uma pessoa que persevera, tem uma fé vitoriosa, que está firmada em Cristo, está caracterizada pelo amor. Nós vamos fazer o bem, mesmo que aquele que está recebendo um bem, muitas vezes, nem vai agradecer. Talvez você já passou por isso. Nós que estamos lidando com a ação social, nós passamos por isso algumas vezes. Uma vez nós fomos entregar um colchão, porque uma pessoa falou que estava precisando. E nós fomos com alegria no nosso coração entregar aquele colchão. Quando nós chegamos para entregar o colchão, a pessoa que estava dentro da casa falou: é um colchão de solteiro? Eu pensei que era um colchão de casal. Eu falei: Senhor Jesus, guarda o nosso coração. A nossa fé está firmada em Jesus. Nós agimos por Jesus, para Jesus. Não é pelas pessoas, porque muitas vezes as pessoas elas vão nos decepcionar. E às vezes a decepção acontece bem pertinho da gente. Mas nós vamos estar ali, amando o outro, mesmo que o outro, a gente pensa assim: nossa, que pessoa ingrata. Demonstrada pela obediência. Então, é uma fé que obedece, independentemente se você compreendeu tudo ou não. Porque às vezes, nós como seres humanos, nós queremos obedecer se a gente entender toda a ordem, não é? Ah, vá lá, faça isso, faça isso, faça isso. Aí nós vamos, nós fazemos, principalmente aqueles que são mais dogmáticos, né? Mas o Senhor, Ele requer de nós que nós possamos ser obedientes, mesmo que a gente não conheça todo o percurso. Foi isso que Ele fez com Abraão. Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha que coisa linda. Abraão foi. É essa fé que precisa estar em nós. Que nós precisamos obedecer, mesmo que a gente não entenda todas as coisas. Mas a Bíblia ela nos ensina como fazer discípulos. E é preciso aprender com a palavra do Senhor. O sábio Salomão, ele vai dizer que não existe nada novo debaixo dos céus. Nada novo. Ah, a Thalita está falando uma coisa nova aqui. Não há nada
novo. Tudo já foi falado, tudo já foi escrito. Está tudo aí. E a palavra do Senhor, ela já nos ensinou. E diz assim: o discípulo leva Cristo a seus parentes. E é interessante porque não é fácil. Levar os parentes para Jesus, eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Mais difíceis. Por quê? Porque muitas vezes os nossos parentes estão ali conosco sempre. E às vezes a nossa postura não é tão de discípulo assim. Eu já ouvi uma pessoa falando: eu vou sair ali daquela igreja. E a pessoa falou assim: por que você não vai congregar em tal igreja? Aí ela virou e falou assim: porque o pastor de lá é meu parente. E eu conheço bem a vida dele. Então, levar os nossos parentes, a gente precisa fazer de tudo. E André nos dá esse exemplo. Vai dizer em João 1:40-42, era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias. E levou a Jesus. Nós precisamos levar os nossos parentes a Jesus. É por isso que nós precisamos ter as marcas de um verdadeiro discípulo de Jesus. Para que nós possamos conduzir os nossos filhos a Jesus. E isso não quer dizer apenas trazer para a igreja. Sabe por quê? Quantos filhos de cristãos hoje se encontram no mundo? E às vezes quando você vai falar com o pai, com a mãe, vai dizer: mas eu levei ele para a igreja. Mas não basta só trazer para a igreja. É necessário a gente investir tempo de oração com o nosso filho, de oração pelo nosso cônjuge, de leitura da palavra. Quanto tempo você investiu sentado com o seu filho ensinando a palavra? Porque às vezes a gente pensa que apenas trazer para a igreja é sinal de que ele vai viver a vida toda. Mas não é. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Isso quer dizer que você precisa conduzir ela à palavra do Senhor. Que nós possamos conduzir os nossos parentes, como o André fez. Olha, encontramos o Messias e conduziu até Jesus. Também nós devemos levar os amigos. Quantos amigos nós temos que não são cristãos? E às vezes nós nunca nem convidamos para vir para a igreja. Ou às vezes convidamos algumas vezes, mas desistimos. Aquele de lá não tem jeito não. Aquele de lá deve estar predestinado para o inferno. Não vou mais nem convidar. Eu quero dizer para você que nós temos a responsabilidade de levar os nossos amigos. Olha o que é que Filipe fez. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Ele podia ter dito: já que está dizendo que não vem coisa boa de lá, então não precisa não. Mas ele disse: vem e vê. E a gente precisa fazer isso também. Nós precisamos levar todos os que estão perdidos. A ordenança de Jesus, em Mateus, disse: ensinando a observar todas as coisas. Em cima fala: ensinando, fazer discípulo de todas as nações. As nações aqui, a palavra no original, ela quer dizer não só nações como a gente conhece. Japão, Coreia, Brasil. A palavra nações aqui quer dizer etnias. Sabe qual é a diferença? É que no Brasil nós temos muitas etnias. Em cada nação existem muitas etnias.
Então, é dever da igreja fazer discípulos de todas as etnias. É uma responsabilidade nossa. No versículo que nós lemos aqui, no poder do Espírito, vamos completar a missão. Atos 1:8. Ele vai dizer que nós receberemos poder e nós seremos testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Por muitas vezes, nós ouvimos a interpretação desse versículo errada. Às vezes, nós achamos que primeiro nós vamos falar aqui em Iguaí. Quando toda Iguaí estiver alcançada, nós vamos para Ibicuí, Nova Canaã, aí nós vamos para outros estados, e só então nós vamos para as nações. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ao mesmo tempo que nós estamos fazendo missões em Iguaí, nós precisamos estar envolvidos com missões no nosso estado, na nossa nação e nas nações. Porque aqui fala todas as etnias. É uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua. Então nós precisamos investir recursos financeiros. Talvez você nunca vá em outra etnia, em outras nações. Mas nós temos aqui quem está indo. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Invista. Eu glorifico a Deus pela nossa igreja. Nós somos uma igreja missionária. Nós investimos nas campanhas de missões estaduais, nas campanhas de missões nacionais, nas campanhas de missões mundiais. Nós precisamos fazer isso. Ao mesmo tempo. Nós não podemos deixar esperar. Já pensou se o nosso pastor falasse, não, olha meus irmãos, agora nós não vamos enviar oferta para missões, porque nós estamos com construção na congregação. Não. Nós servimos a um Deus que é dono do ouro e da prata. E é Ele quem sustenta a sua obra. E a obra é sustentada pelo dinheiro que está no meu e no seu bolso. Então é nossa responsabilidade. Quanto você tem tirado do seu salário para investir em missões? É ao mesmo tempo. É ao mesmo tempo. Não podemos, amados, negligenciar a nossa missão. Aqui nós vamos sim sair de porta em porta, evangelizar. Lá nós vamos interceder e nós vamos enviar recursos financeiros, porque os missionários precisam. E eu sou prova disso. Eu passei 7 anos em Cabo Verde e já teve momentos em que eu orei. E o Senhor mandou a provisão de uma pessoa que estava aqui no Brasil, de várias pessoas que estavam aqui, segurando a corda para nós que estávamos lá. Então, nós precisamos fazer discípulos de todas as nações. O discípulo, ele leva todos os que estão perdidos. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. O nosso Jesus, ele continua sendo o mesmo, que deseja alcançar as nações, pela minha vida e pela sua vida. E a nossa casa pode servir para isso. Nós vamos iniciar os pequenos grupos. E o nosso desafio é que casas sejam abertas para a gente anunciar o Evangelho. Talvez você fale, eu não sei ensinar. Talvez você fale, eu não tenho essa habilidade, Thalita. Mas você pode abrir a porta de sua casa para que o Evangelho alcance as pessoas ao seu redor. O nosso desafio é que cada membro, um discípulo, cada casa, uma igreja. Cada membro, um discípulo. Cada casa, uma igreja. Foi isso que o Antigo Testamento nos ensinou. Quando a gente observa 1 Coríntios 16, 19, Paulo vai citar a igreja que estava na casa de Áquila e Priscila.
Quando a gente observa Romanos 16:5, Colossenses 4:15, Filemão 2, versículo 2, a gente vai ver que existiam as pessoas que se reuniam em casa. Então, pequeno grupo começou lá com Jesus. Não é uma invenção de missões nacionais. Não é uma invenção que o pastor Gamaliel está trazendo agora. Mas é algo que o Senhor Jesus nos ensinou. Cada discípulo, cada membro, um discípulo. Cada casa, uma igreja. Para a gente sair refletindo. E então, nós vamos terminar. Diz assim: é impossível um discipulado cristão maduro, completo e equilibrado, sem que os discípulos se submetam à autoridade ensinadora do seu Senhor, tal como mediada através da Escritura. Afinal, o que é discípulo? É um estilo de vida multifacetado, um amálgama de diversos ingredientes. Um discípulo sou eu, é você, a imagem de Cristo Jesus. Amém?